Olá pessoal, nós do Instituto Good São Vitor estamos mais uma vez aqui, oferecendo àquelas pessoas que acompanham o nosso conteúdo uma mensagem de Natal, esse período que, já dito por outras pessoas muito melhores do que eu, é um período que tem uma certa magia, uma beleza muito especial. E quando a gente fala em magia, eu trago aqui um conceito trabalhado de maneira magistral pelo grande professor Tolkien, esse inglês que repaginou muito das ideias dentro da literatura fantástica. Magia para ele, na verdade, é uma grande habilidade, um artifício que traz uma experiência de beleza. E talvez poucas festas cristãs tenham tanto esse elemento de beleza, de candura, até mesmo de ternura, do que o Santo Natal, a natividade de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse tempo, e se nós vamos analisar de alguma forma a narrativa do Natal de Nosso Senhor, ele tem elementos que nos lembram de histórias que moldaram a nossa imaginação desde muito pequeno. Esse rei prometido, por profecias ancestrais, nasce numa noite iluminada de maneira extraordinária. Uma estrela, nunca vista antes, brilha no céu e conduz então para uma gruta, num lugar aparentemente esquecido, dentro desse grande mundo político do Império Romano. Essa estrela conduz nada mais, nada menos do que magos, sábios do Oriente, homens que investigavam o céu em busca de sinais, de uma realização, da realização de uma esperança que levaria ao cabo todas as esperanças, tudo aquilo que morava no profundo do coração humano e que parecia quase irrealizável pela maravilha que se esperava. O que fazer com um homem com a sua natureza tão desejosa do bem, mas que tropeçava tantas vezes no mal? E nessa noite, Deus mesmo veio nos visitar. Ele assume a nossa natureza sem deixar de ser perfeitamente divino e se coloca num local tão pobre como muitos de nós nunca tiveram a experiência de estar, uma gruta no final do Império Romano. Esse menino, anunciado por profetas, preparado durante toda a revelação do povo escolhido, é adorado por magos, exaltado pelos anjos e contemplado por simples pastores. E ali, naquele mistério, acontece a realização de todas as esperanças, que também são as esperanças do nosso e do seu coração. Dentro de tudo isso, não nos admira que muitas vezes as histórias que nós ouvimos tragam tantos elementos dessa que é a grande história. Porque, como dizia também o grande Tolkien, o Evangelho, e esse em específico, o elemento do Natal, traz toda a maravilha do mito com a grande alegria de ter acontecido verdadeiramente na história. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E esse valor, essa grandeza simbólica e ao mesmo tempo tão real, muito mais real, do que as histórias que nós aprendemos na escola ou através dos livros de historiografia e assim por diante, não é por nada que ela, tendo toda essa beleza literária, um rei esperado, anunciado por profetas, adorado por magos, por pastores, exaltado por anjos, perseguido por reis que desejam então destronar aquele que tem o seu trono nas alturas, certo? Também inspira muitas histórias de literatura. Ou seja, ao longo do tempo, não só os contos de Natal, e existem vários deles, mas também, de alguma forma, toda a grande trama que toca o nosso coração tem alguma coisa do símbolo, da ternura, da beleza, da luz do Natal. Esta é uma noite que parece que quase se reveste de dia, pela luz que brilhou. Como diria Zacarias no Evangelho de São Lucas, aqueles que estavam assentados à sombra da morte, para eles brilhou uma luz, para ele nasceu o grande sol nascente. E e eu poderia citar aqui algumas histórias que trazem muitos esses elementos, o rei escondido, que é revelado, que realiza uma esperança. Nós aqui desejamos presentear a todos que nos acompanham, de alguma forma, com uma das histórias mais populares que nós temos no mundo ocidental acerca do Natal. E uma história que, curiosamente, não é uma releitura, e existem boas releituras. Se alguém não conhece, existem as vidas de Cristo e assim por diante, mas não é uma releitura daquele momento próprio da história da humanidade, que é o momento que dá à história da humanidade toda a sua grandeza. Mas é, de alguma forma, uma narrativa simbólica, que fala de nós
de alguma forma, e de todos nós, porque de alguma forma, Dickens, e é dele que nós vamos falar agora, desse grande autor inglês, Charles Dickens, e de alguma forma ele nos coloca diante do mistério do Natal. De uma forma não óbvia, não tentando fazer uma grande pregação ou algo do tipo, e existem maravilhosas pregações sobre esse grande mistério cristão, essa grande festa, mas através de uma narrativa que nos interpela e nos faz fazer um exame de consciência acerca de como nós temos vivido a nossa vida. Para quem não sabe, o mistério do Natal nos traz dois elementos que são preparados por um período anterior de mais ou menos 4 semanas, que é o Advento. Isso nos fala da vinda do Senhor. Uma vinda em dois sentidos. Nós atualizamos a maravilha da vinda do Senhor na história, e isso aconteceu há 2000 anos atrás, mas a sua graça se faz presente hoje de novo. Por isso, quando começamos a falar que de novo é Natal, de novo queremos trazer uma mensagem para vocês, eu gostaria que ninguém tratasse como mais um Natal. Este é o único Natal, porque nós não temos nenhuma garantia dos próximos natais. Esse é o único Natal que nós temos para sermos, menos indignos do grande presente, que é a vinda do próprio Deus, numa maneira tão singela, não a partir do terrível, com sombras, nuvem, terremotos e trovões, mas na candura de uma criança que tem como uma manjedoura o único leito aonde a sua mãe, puríssima e imaculada, pode reclinar. E dessa forma, então, vivendo esse Natal como o único, e o único Natal de nossas vidas, Dickens nos pega pela mão e nos leva a um exame de consciência sobre como nós vivemos essa grande dita, esse grande mistério, esse grande presente. Vale falar que, de alguma forma, alguma coisa sobre a Inglaterra e alguma coisa sobre Dickens. A Inglaterra é um país que tem alguma tradição mais relevante acerca do Natal. Inclusive, nesse período do ano, vários concursos corais são feitos, inclusive de composição na Inglaterra, de novos Christmas Carol, que é o título original da obra de Dickens que nós iremos falar e que recebe muitas traduções de título, como, por exemplo, um cântico de Natal, um conto de Natal e assim por diante. Eu prefiro ou canção ou cântico, porque carol em inglês significa isso. Uma canção, geralmente a alguma coisa sacra, especialmente relacionado ao Natal. Esse país também foi o que tornou muito popular, e em língua latina, apesar que nós sabemos que existem muitas evidências de que a origem desse canto é anterior, esse canto tão popular que é o Adeste Fidelis, cristãos, vinde todos, através da composição, da melodia ou da maneira como se popularizou através de John Francis Wade. A Inglaterra tem vários outros tradições de Natal, entre eles, por exemplo, o discurso da rainha no dia de Natal e assim por diante. Então, é um país que tem, sim, uma tradição cristã, certo? E um apreço ao Natal que aparece dentro da sua cultura. Mas o próprio Dickens tem uma relação muito pessoal, com a pessoa de Jesus Cristo. E é claro que com isso eu não estou querendo dizer que Dickens é de alguma forma uma espécie de fonte segura para sabermos sobre Nosso Senhor. Mas é um homem que no seu talento literário, inclusive, se preocupou em produzir uma vida de Cristo, sem nenhuma intenção de publicação, simplesmente para o deleite de falar sobre Jesus Cristo, que, nas palavras dele, era o melhor, a pessoa mais boa e mais gentil que já houve nesse mundo. Isso ele ensinou desde berço para os seus filhos. Então Dickens não é um homem estranho à tradição cristã. Então se alguém quiser em algum momento olhar para esse conto, que é um conto que vai falar do espírito do Natal, ou então dos fantasmas do Natal, e nisso vê alguma coisa estranha ao cristianismo, saiba que Dickens está muito próximo, do sentido desse mistério. Apesar que, claro, falhas haverão dentro da sua visão e assim por diante. Mas a sua obra nos traz o quê? Um homem, Scrooge, que inclusive se tornou também um lugar comum dentro da cultura, mesmo da cultura pop. Talvez alguns de vocês tenham visto as adaptações da Disney através de animação. Há pouco tempo, o famoso ator de comédia Jim Carrey fez uma versão também através de animação gráfica desse conto de Dickens e assim por diante. E esse sujeito se tornou sinônimo do avarento, do avaro, do homem, que mais do que amar o prazer que a riqueza dá, ama em si acumular riqueza. De novo, me remete a Tolkien, através desse símbolo do dragão, que não tendo nenhuma utilidade prática para o ouro e para as riquezas,
se assenta em cima dele e sente aquela dor, né, quando perde sequer uma taça daquele tesouro, e a dor daqueles que, quem sente essa dor só pode entender aquelas pessoas que perderam coisas que não precisam e ao mesmo tempo amam mais do que as coisas verdadeiramente amáveis. E esse avarento é um homem que não se preocupa com nada, inclusive nem mesmo com prazer e só com o seu dinheiro. Ele começa a história nos apresentando, né, esse lugar onde ele trabalha, o escritório de contabilidade, como tendo um letreiro escrito Scrooge e Marley. E ele não se preocupou, né, em mudar o nome do letreiro depois que o seu sócio Marley morre, porque no fundo esse homem foi consumido pela avareza. O seu desejo, né, de cada vez acumular e acumular mais, tira dele a própria personalidade. Ele é tratado por Scrooge ou Marley, por quem entra no lugar, e não corrige a pessoa que o chama assim, porque na verdade ele se tornou uma própria personificação da avareza. Aqui Dickens faz uma descrição interessantíssima, que nunca ninguém o cumprimentou na rua, nem lhe pediu as horas, e mesmo quando ele atravessava o caminho do mendigo cego, esse com seu guaipeca, com seu vira-lata, né, que o acompanha, o puxa esse ceguinho para fora do caminho desse homem, como quem diz, ó meu senhor, é melhor não ter olhos do que ter olhos maus como o desse homem. Essa é a figura que aparece para nós. A cada momento que ele é interpelado, né, pela caridade que o Natal provoca em cada um de nós, seja pessoas que estão procurando levantar fundos, né, para obras de misericórdia, a resposta dele é que ele já contribui para as instituições que fazem isso, as cadeias, os locais de trabalho forçado, para essas instituições ele contribui, né, e já faz muito com isso. Seja com o seu sobrinho, que apesar de toda a sua antipatia, quer que esse homem, tão seco, né, tão frio, participe, né, das suas festividades de Natal. E ele diz que tudo é bobagem. O Natal é bobagem. É uma maneira que existe, por exemplo, das pessoas meterem a mão no bolso de um homem honesto, porque afinal de contas ele tem que dar um feriado remunerado para o seu funcionário, que sobrevive e sustenta uma família de vários filhos com o pouco dinheiro que ele paga. Esse homem vai rejeitando ao longo do tempo todos os chamados, né, da graça, e essa graça de Deus está presente aí, que deseja salvar todos os homens e que veio ao mundo para salvar todos os homens, até que, não sobrando mais nenhum tipo de recurso, esse homem é interpelado pelo próprio sobrenatural. E ele encontra, 7 anos depois, um número muito simbólico, como a completude de um tempo ou de um ciclo, esse Marley falando dos seus tormentos. A alma, né, do seu antigo sócio volta e diz que, na verdade, o grande negócio que ele deveria ter se preocupado durante a vida era o amor ao próximo, visitar as pessoas que amava, estar perto daqueles que sofrem, os ajudando com os seus meios. E esse era o negócio que importava. Porque Scrooge diz para ele, Marley, como você está atormentado? Você era um bom homem de negócios. E ele fala, então, do pouco ou nenhum valor disso, o que claramente tem um valor evangélico, onde nosso Senhor deixa muito claro do que vale ao homem possuir o mundo inteiro e perder a sua alma. E aqui eu trago também um pequeno dado de cultura, da onde está, né, o próprio Marley e do próprio Scrooge. Esses homens, eles eram acionistas da City de Londres. Para quem não sabe, a City de Londres é onde está o território antigo da cidade de Londres, que é uma cidade já de origem romana, e que hoje é o coração, tanto político como econômico, da Inglaterra. E todo aquele que ganha um título, que é a Paz da Cidade de Londres, ganha um pequeno livro, que é The Rules of Conduct of Life, Regras para a Conduta da Vida. E eu, que sou interessado por cultura inglesa, comprei uma vez esse livro para saber o que tinha. Eu achava que ia trazer regras da cidade, né? Mas o que trazia ali era 34 lições, se não me engano, falando para os homens de negócio que o grande negócio da vida, né, era nada mais, nada menos do que cuidar da vida eterna. E de que o homem, né, não poderia deixar se iludir pelas riquezas que estava envolvido, né, e perder o grande negócio da vida, que é a vida eterna. E aí que diz também São José Maria Escrivá, né, dizendo assim, todo aquele, né, qualquer um que cuide dos seus negócios ao fim do dia, fará a contabilidade do seu negócio. Nós também temos que fazer exame de consciência a cada fim de dia, para saber como foi aquele dia, se rendemos para a vida eterna, se aqueles talentos, aquelas minas, aquela quantidade de ouro, né, que o grande doador de todos os bens nos deu, renderam naquele dia de fato. Bom, alertado por isso, ele diz que será visitado, o Scrooge será visitado por 3 espíritos, e que ele conseguiu essa graça por interceder por ele, para que ele não vá para o mesmo lugar aonde está o Marley.
o que nos relembra também outra parábola maravilhosa de Nosso Senhor, para mim o literato de todos os literatos, o maior gênio, né, de toda a nossa literatura, com certeza, que é a parábola do rico Epulão, que é aquele rico que, desprezando o sofrimento do pobre, que poderia ser facilmente socorrido pela sua riqueza, o despreza, deixando ele a comer migalhas e ter as feridas lambidas pelos cães, e que ao final é mandado para o lago, né, de fogo para ser muito atormentado. Bom, dessa forma, de alguma forma, a gente pode dizer que Dickens dá, né, um privilégio a Scrooge, né, que o pai Abraão não deu, né, a figura do rico Epulão, porque o rico Epulão pede, né, ao pai Abraão, né, na pós-vida, vendo o pobre Lázaro consolado pelo pai Abraão, de que ele possa ir até, né, os seus irmãos avisá-lo do lugar de tormento para onde eles se encaminhavam também, porque levavam a mesma vida. E vai dizer então Abraão, né, ao pai Abraão, olha, que escutem os profetas, né, e a Bíblia, em outras palavras, né, escutem a palavra dos homens de Deus e a revelação. E ele diz, não, mas se um voltar dos mortos, e na verdade ele pede para Lázaro ir lá anunciar isso para os irmãos dele, se um voltar dos mortos, eles acreditarão. E ele diz assim, olha, se eles não acreditarem nem em Moisés nos profetas, nem se os mortos ressuscitarem e falarem com eles vão acreditar. O que nos fala também da dureza de um coração. Mas a gente sabe também que algumas vezes Deus permite que almas que estão, né, atormentadas, por exemplo, no purgatório, possam então, né, falar desse tormento e alertarem, né, pessoas que estão ainda nessa vida e podem resolver os seus problemas ainda aqui, o que é o sempre melhor. E esse homem é visitado por 3 espíritos do Natal passado, o que faz ele relembrar a sua vida e de alguma forma o faz compreender a sua decadência, o seu declínio, a sua perca da própria personalidade, a perda dessa personalidade em favor daquilo que não é ele, porque afinal das contas os bens materiais são para o homem, não o homem para os bens materiais. E ele é levado a lembrar desde o seu tempo de escola, os sofrimentos e assim por diante. Depois ele é trazido ao Natal presente, e esse espírito do Natal presente mostra o que ele está perdendo agora pelo seu caminho, e depois o espírito dos natais futuros, que mostra o que deve acontecer com ele se ele não se converter. Bom, a partir de agora eu não posso mais falar da história, porque daí eu estaria dando os famigerados spoilers, né? E spoiler não é uma coisa tão grave, mas eu sei que muitas pessoas preferem não ter spoilers, né? Histórias boas devem ser lidas, talvez especialmente pelos spoilers, porque assim como alguém nos fala de pessoas boas, só a experiência de escutar delas nunca é a mesma coisa do que conviver com essas pessoas boas. Mas o que nos pode hoje iluminar a nossa vida e mesmo a nossa oração, e esse é o principal objetivo? O Natal não é outra coisa senão viver novamente a graça de estarmos, né, à entrada da Gruta de Belém, contemplando Nosso Senhor Menino no colo da Virgem Maria. E como pode nos ajudar a literatura de Dickens? Dickens protestante, sim. Dickens que nem sempre teve uma vida coerente com aquilo que o Evangelho propõe. Mas o que a literatura dele pode nos ajudar? Em grande parte, lembrarmos disso. Todos nós, com certeza, temos uma série de erros, né, de dificuldades, de pecados, que nos afastam da alegria da convivência íntima com Jesus. Então, quem sabe nós podemos, e não precisamos ser visitados por outro Espírito, a não ser o próprio Espírito Santo, que inabita na nossa alma, ou se nós não somos batizados, ou coisa que o valha, que está agindo sobre nós pela essa graça suficiente para a nossa conversão, e parar para pensar como eu cheguei aqui. Como nesse Natal eu chego com tantas travas e dificuldades para contemplar essa figura de Jesus. Depois disso eu posso pensar, o que eu planejo fazer desse Natal? Será que eu estou atento? Já caminhamos para metade desse período de preparação, né, quando eu gravo esse vídeo. Então, como eu posso viver de maneira mais perfeita o Natal de hoje, o único Natal que eu tenho? E fazer um exercício de imaginação, esse duro, esse sempre desafiador, sobre para onde eu me encaminho se eu não me tornar um amigo íntimo desse menino, desse Jesus Cristo que veio unicamente deixando as estrelas para entrar numa gruta fria, passar frio e necessidade por amor de mim, por amor de você, né? O que me levará, né, recusar essa amizade que é me oferecida com tanta ternura e com tanto desejo de um Deus que
sem nenhuma explicação que possamos alcançar, é simplesmente louco de amor por nós. E essa loucura de amor é que está presente em todo esse mistério do Natal e que nós podemos contemplar, talvez, né, com mais enlevos para a imaginação, através, né, da obra de Charles Dickens, A Christmas Carol, um cântico de Natal ou uma canção de Natal. Certo? Nós desejamos aqui, em nome do Instituto Hugo de São Vítor, um feliz e santo Natal. E que nesse Natal, o único de nossas vidas, o único que nós temos certeza, a graça do Espírito Santo, assim como repousou sobre a Virgem Maria, gerando nela o Salvador do mundo, possa também repousar sobre você e gerar no seu coração o Salvador, que nos levará à alegria sem fim, né, do Natal que não passa, a alegria eterna do convívio íntimo com o Senhor, né, que se fez próximo de nós na candura de uma criança.